Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite da comissão organizadora. Hoje, para falar sobre um tema que eu particularmente gosto bastante, que é a eletroestimulação neuromuscular. Meus colegas aqui presentes sabem disso. Para a gente começar a falar sobre a eletroestimulação neuromuscular, ela já é utilizada há mais de 200 anos, iniciada com as correntes galvano-farádicas, que geravam efeito polar, de determinados efeitos colaterais que não era interessante, ninguém sabia exatamente o porquê utilizá-las. Ficou mais conhecido no final dos anos 70 com a corrente russa, né? Já é uma corrente despolarizada, de média frequência, pode ser utilizada em diversas condições patológicas, desde do ano, ficou um pouco apagado aqui, mas desde 1986 já é utilizado nos casos de subluxação do ombro após AVC, contra a espasticidade da hemiplegia, reabilitação de fraturas, entorse de tornozelo, reabilitação da prótese total de joelho. Então, são diversos as aplicabilidades da eletroestimulação neuromuscular. Hoje, para falar especificamente sobre a lesão do joelho do atleta, a gente sabe que ela é mais eficaz do que o exercício somente. Então, isso, obviamente, nos casos daquele atleta que sofreu entorse, vem de um pós-operatório ou um tratamento conservador, e depende muito dos seus parâmetros de modulação, que a gente tem que ter cuidado quando vai utilizar, que é a duração de pulso, a frequência, o tipo de onda, o tempo on e off, né, ligado e desligado essa corrente, e o tempo de subida. Para falar um pouco sobre cada um desses fatores de modulação da eletroestimulação, a duração de pulso ela é diretamente proporcional ao recrutamento das unidades motoras. Então, a gente sabe que quanto maior a duração de pulso, maior vai ser o recrutamento das unidades motoras e uma melhor contração muscular. Esse trabalho de 2008, publicado na JOSPT, mostra para a gente que realmente o aumento da duração de pulso produz uma contração muscular do quadríceps de maior torque. Falando sobre a frequência, ela é inversamente proporcional à produção do torque, então, devido à reatância capacitiva do tecido, quanto maior a frequência, menor a produção de torque, mas também, quanto maior a frequência, maior o conforto para o paciente, né? Até 2.500 Hz, incluindo a corrente russa, uma corrente de média frequência, modulada em baixa, ela não atinge esse período refratário do motoneurônio alfa, que é em torno de 0,5 milissegundos, então, não chega a atingir a inibição Vedansky que todos nós conhecemos. Esses trabalhos mostram que frequências acima de 10 kHz não tem quase nenhuma aplicabilidade clínica quando o objetivo é a eletroestimulação neuromuscular e que a corrente, exatamente entre a média e a baixa frequência, 1 kHz, esse estudo ele utilizou correntes de 1 kHz até, se eu não me engano, 30.000 Hz, e observou que a que produzia maior torque do quadríceps era a corrente de 1.000 Hz. Esse outro trabalho mostrou que as correntes bifásicas, elas geram um melhor torque, um torque maior do quadríceps, quando comparado com as correntes polifásicas, que seriam as correntes de média frequência modulada em baixa. O tipo de onda, desde 1986, nesse trabalho do Anthony Delito, a gente conhece que ela é muito subjetiva, vai muito do paciente. Então, ele pode se sentir muito melhor com uma corrente triangular, uma corrente quadrada. Então, isso é bastante subjetivo, não vai de um paciente para outro. O tempo on e off, obviamente, se a gente deixa um maior tempo desse aparelho desligado entre uma contração e outra, vai dar o tempo desse paciente não fadigar, e ele vai ter uma melhor eficiência, vai fadigar menos no tratamento. Isso é utilizado de forma progressiva ao longo da reabilitação do paciente. Tempo de subida muito abrupto vai ser desconfortável para o paciente. Ele chegar na amplitude máxima, na intensidade máxima que a gente definiu, vai ser bastante desconfortável. Obviamente, isso também é bastante subjetivo, vai de um paciente para outro. Nesses casos dos pacientes que não se dão muito bem com uma subida abrupta, dessa forma como ilustra a figura aqui, a gente pode utilizar aí uma rampa de subida para passar a ser um pouco mais confortável para o paciente. Esse estudo da Lynn Snyder mostrou que a aplicabilidade da eletroestimulação ela é bastante eficaz nos casos do pós-operatório da reconstrução do ligamento cruzado anterior. Ela utilizou no estudo a eletroestimulação em isometria, no dinamômetro isocinético, com o joelho travado a 65 graus. Mostrou que a melhora desse paciente melhorou a condição de torque e a função do membro inferior lesado desse atleta, desse paciente. Esse outro trabalho do Dr. Fitzgerald também mostrou que a eletroestimulação ela é superior à não utilização da eletroestimulação nos casos do pós-operatório da reconstrução do ligamento cruzado anterior, mas ele utilizou de uma forma diferente, para aquele paciente que não tenha, para aquele
fisioterapeuta que não tem acesso a um dinamômetro, isocinético, então ele era trabalhado em isometria, com o joelho em extensão total, associado à eletroestimulação. Também mostrou-se eficaz quando comparado à não utilização da eletroestimulação. No caso, esses dois trabalhos utilizavam uma corrente de média frequência modulada em baixa. Não somente no caso das cirurgias do ligamento cruzado anterior, mas também em outras condições clínicas, como, por exemplo, essa é uma série de casos que mostra que o paciente ele pode ter benefício, é um tratamento viável, a eletroestimulação do quadríceps, no caso de artrite reumatoide. Também nesses casos de osteoartrose do joelho, esse estudo mostra que é favorável, é viável e deve ser feito um tratamento pré-operatório para aquele paciente que é eletivo para substituição do joelho, para artroplastia total de joelho, onde no pré-operatório, os pacientes que fizeram uso da eletroestimulação, eles tiveram um pós-operatório melhor, com ganho funcional, uma recuperação funcional e uma força do quadríceps maior do que aqueles que fizeram um pré-operatório sem eletroestimulação. Mas se a gente for pensar, então, por que eu vou utilizar a eletroestimulação neuromuscular? Nós sabemos que a lesão ela vai trazer diversas complicações para esse atleta, que é o derrame articular, inflamação, dor. No caso das lesões ligamentares, lacidão articular também. Isso tudo vai gerar um reflexo autonômico que a gente chama de inibição artrogênica, que vai inibir de determinada forma o quadríceps, no caso do joelho, o quadríceps, e vai gerar uma disfunção articular, que, consequentemente, pode gerar lesões associadas e isso virar um ciclo vicioso, né? A inibição artrogênica ela gera a redução da capacidade funcional do quadríceps, prejuízo à estabilidade dinâmica do joelho e aumenta os riscos de relesões. A gente observa aqui uma ressonância axial, onde mostra o volume do quadríceps de um atleta, de um paciente que não tem lesão do ligamento cruzado anterior e aquele que tem lesão do ligamento cruzado anterior. A gente observa que isso é bastante significativo. Esse é um quadro que ilustra um pouco quão complexo é o processo de inibição artrogênica que acontece nesses casos, quando o paciente ele tem uma inflamação, inchaço, edema, lacidão articular decorrente de alguma lesão ligamentar, danos a receptores, mecanoceptores de diversos tipos na articulação do joelho. Isso tudo vai gerar essencialmente 3 reflexos segmentares, que a gente chama o reflexo de flexão. Ele é tanto segmentar quanto suprassegmentar, também tem um controle cortical, onde existe uma hiperatividade, uma excitação dos músculos flexores do joelho e uma inibição dos músculos extensores do joelho. É bastante semelhante quando a gente queima a mão, encosta em algum lugar quente, nós rapidamente fazemos um reflexo de flexão do cotovelo. É mais ou menos o que acontece nesses casos da inibição, mas isso é mantido, né? Essa inibição do interneurônio 1B é um interneurônio localizado na lâmina 6 e 7 do corno posterior da raiz dorsal, da medula dorsal. E a gente sabe que esses interneurônios recebem essencialmente informações esteroceptivas de terminações nervosas responsáveis pela inflamação. Então, se está presente uma inflamação, edema, sofrimento dessa articulação, esse interneurônio vai ser estimulado, ele consequentemente vai inibir parcialmente o motoneurônio alfa. Também esse reflexo gamma loop, o motoneurônio gama, ele inerva os fusos neuromusculares e num paciente normal, num atleta normal sem lesão, a gente vai observar que o motoneurônio gama ele vai gerar uma maior excitabilidade no motoneurônio alfa, gerando uma melhor potência do quadríceps. No caso de lesão do ligamento cruzado anterior, a gente sabe que perde essa capacidade de aferência, esse feedback positivo, então passa a ter uma menor excitabilidade sobre o motoneurônio alfa, consequentemente redução da estabilidade do quadríceps. Também, quando o paciente está no pós-operatório recente, ele ainda está com um pouco de receio, ele não vai gerar um torque máximo do quadríceps, porque ele está com um pouco de medo também. Então, quando a gente se depara com esse tipo de paciente, um quadríceps bastante inibido, num pós-operatório recente, a gente se pergunta, então, o que eu vou fazer, qual tipo de corrente eu vou utilizar? Para isso, nós fizemos esse trabalho na Santa Casa de São Paulo, em parceria com o Instituto Vita. Nós quisemos comparar 3 tipos de corrente, a corrente russa, o VMS e o FES,
A VMS é uma corrente de baixa frequência, bastante parecida com a FES, só que tem um intervalo intrapulso entre o pulso positivo e o negativo. Nós avaliamos 30 indivíduos saudáveis do sexo masculino com idade de 28 anos, o IMC em torno de 24. Esses sujeitos eram colocados no dinamômetro isocinético, fazendo força máxima isométrica, sem eletroestimulação inicialmente, travado a 60 graus. Nós víamos o torque máximo voluntário, depois fazíamos a tricotomia, colocávamos os eletrodos dessa forma e pedíamos para o paciente não fazer força nenhuma, só a corrente que ia fazer a contração do quadríceps, numa intensidade em torno de 100 mA, bastante alta. A gente observou que a corrente russa ela gera um torque significantemente inferior à FES e à VMS. Entretanto, não tem uma diferença entre o FES e a VMS. Entretanto, quando a gente pergunta para esse paciente, através de uma escala analógica de dor, quão desconfortável foi a eletroestimulação, nós vemos que o FES e a VMS, correntes de baixa frequência, foram bem mais desconfortáveis do que a corrente russa. Mas para ilustrar de que forma que nós podemos abordar esse paciente, esse é um caso bastante recente lá do Instituto, onde um atleta de wakeboard masculino, ele foi diagnosticado com uma lesão, ruptura total do ligamento cruzado anterior. Na avaliação funcional, esse atleta foi diagnosticado com 6 milímetros de diferença no CT1000, denotando a ruptura total do ligamento, um rope test bastante ruim, reprovado no teste de salto. No exame isocinético, observamos que esse paciente ele tem um déficit significativo do quadríceps, ele está bastante inibido. E como que a gente sabe, né, que, na verdade, como está inibido? Colocamos esse atleta no dinamômetro isocinético, travado de novo a 60 graus, ele gera um torque voluntário máximo nessa região e, depois de um certo tempo, entra a corrente, uma corrente de baixa frequência, onde mostra que ele ganha em torno de 20 a 25% de torque isométrico a 60 graus pelo simples uso da eletroestimulação. Isso na literatura chamado de burst superimposer. Visto isso, nós tratamos o melhor tratamento para ele associado a exercícios excêntricos, exercícios isométricos, isotônicos, todos em ângulos de proteção, mas com o uso da eletroestimulação, uma corrente de baixa frequência, para gerar um maior torque. E os demais exercícios dentro da reabilitação do ligamento cruzado anterior. Esse foi um caso que recebemos um atleta profissional, praticante de basquete, submetido à reconstrução do ligamento cruzado anterior, chegou para a gente com 6 meses no pós-operatório. O rope test, ele foi reprovado no rope test, apresenta no CT1000 3 milímetros, mostrando integridade do ligamento cruzado anterior. Então, o problema dele era a inibição, uma inibição significativa do quadríceps do membro que foi operado, um déficit de 48%, isso é inaceitável para um atleta voltar para a atividade física. A gente não pode fazer com que ele volte para liberar ele para a atividade física com um déficit dessa maneira. Então, nós utilizamos medidas de isometria inicialmente, com eletroestimulação, isotonia, sempre com a eletroestimulação. Depois de cerca de 3 meses de tratamento, esse paciente ele teve uma redução desse déficit para 10%, sendo liberado para atividade física. Teste de salto dentro dos parâmetros de normalidade. Esse paciente, então, voltou à prática do basquetebol. Esse é o último caso, para ilustrar também um pouco, um atleta de futebol. Ele foi submetido a uma meniscectomia lateral, uma regularização da lesão condral tibio-femoral, à direita. No pré-operatório, ele tinha um lístron de 52, uma pontuação bastante ruim, e um déficit de torque a 240 graus por segundo, uma velocidade rápida que a gente usa especificamente para atletas de futebol, com déficit de 38%. Então, esse atleta ele foi tratado da mesma forma, com eletroestimulação, obviamente, dentre outras técnicas, mas eletroestimulação também. Depois de 60 dias de tratamento, esse paciente ele voltou a ter um bom tônus, uma qualidade melhor do tônus muscular, apesar de ainda apresentar um déficit de 18%. A gente teve pouco tempo até para trabalhar com esse atleta, mas que ele teve que voltar para o time dele. Mas ele já foi com um déficit bem menor, um lístron de 100 pontos. A gente observa uma diferença, uma harmonia, né, na linha da curva de torque, um melhor tônus muscular. Então, ele retornou para os treinamentos e melhorar esse pequeno déficit que falta para esse paciente voltar às atividades.
Como conclusão, a gente sabe que a eletroestimulação ela deve ser associada aos exercícios para, nesses casos de inibição artrogênica, para quebrar a inibição artrogênica do quadríceps. Sabemos que, devido aos estudos prévios, que o único jeito, o melhor jeito para a gente conseguir quebrar essa inibição artrogênica é controle do edema, que ele é bastante importante na manutenção da inibição artrogênica. Como o Dr. Fabrício também falou, a dor ela tem uma certa função na permanência da inibição artrogênica do quadríceps, e para melhorar o torque muscular, melhorar a condição de função do joelho desse atleta, utilizar a eletroestimulação. Temos que ter atenção a esses parâmetros de intensidade, tempo de subida, tempo on e off e a frequência. Especificamente, a gente tem que tomar bastante cuidado e saber exatamente de que forma que a gente vai utilizar a intensidade. A gente sabe que a intensidade, quanto maior a intensidade, maior a geração de torque, e quanto maior a frequência, menor a geração de torque. Então, dosar até que ponto vai ser utilizada uma corrente de média frequência, modulada em baixa, naquele paciente que não está se sentindo muito confortável com a corrente. Inicialmente, ele pode fazer uso de uma corrente russa, por exemplo. Progressivamente, se o objetivo for um melhor torque muscular, utilizar uma corrente de baixa frequência, para que tenha uma melhor eficiência do quadríceps. Ainda não existem estudos clínicos, por exemplo, o estudo que a gente fez foi em indivíduos saudáveis. A gente precisa comparar essas correntes de média e baixa frequência em indivíduos lesados, como, por exemplo, uma lesão do ligamento cruzado anterior. Bom, queria agradecer mais uma vez, é isso que eu tinha para falar. Meu e-mail está um pouco apagado aqui, mas estou à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigado.